Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que é inconstitucional proibir posse em cargo público de candidato que tenha se recuperado de doença grave. TSE ressalta a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns relacionados a delitos eleitorais. Justiça determina a retirada de circulação de programa de TV com teor homofóbico. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por unanimidade, plenário do STF decide que é inconstitucional exigência de período de carência para candidatos a cargos públicos após doença grave. O entendimento deverá ser seguido por todos os tribunais em julgamentos de temas semelhantes. Neto Costa. O caso trata de uma candidata aprovada para o cargo de oficial judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi considerada inapta por ter tido câncer de mama, tratado menos de 5 anos da avaliação médica admissional, lapso temporal exigido no Manual de Perícias do Tribunal. Ao analisar o recurso, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, e condenou o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à candidata. No voto, Barroso explicou que proibir posse em cargo público de candidato que esteve com doença grave, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição de trabalho, viola os princípios da isonomia, da dignidade humana e do amplo acesso a cargos públicos. Conselhos da OAB não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. Essa definição em grau de recurso repetitivo é do STJ. Fátima Uchoa. Com a tese fixada no tema 1179, os tribunais de todo o país deverão seguir o entendimento da primeira sessão do STJ ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. O ministro relator Gurgel de Faria explicou que, conforme o Estatuto da Advocacia, a cobrança de anuidade é direcionada às pessoas físicas inscritas na OAB, que são advogados e estagiários, situação diferente da sociedade de advocacia, que registra os atos constitutivos na entidade apenas para efeito de aquisição de personalidade jurídica. Correios deve restabelecer gratificação para carteiro readaptado após acidente. A decisão é do TST. Michele Chiapa. Por unanimidade, a seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra a decisão que a condenou a restabelecer o pagamento do adicional de distribuição e coleta externa a um carteiro que, após sofrer acidente de moto, foi readaptado para a função interna. Segundo o colegiado, o cancelamento da parcela fere o princípio da irredutibilidade salarial. TSE ressalta a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns relacionados a delitos eleitorais. A investigação é para a chamada Operação Calvário, que envolve o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e outros 34 réus. Carol Lasno. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba havia endereçado o caso para a Justiça Comum, mas na sessão desta quinta-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral destacou que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que questões relacionadas à Caixa 2 de campanha devem tramitar no TSE. O caso analisado trata-se de uma investigação sobre uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos para financiar campanhas nas eleições de 2014 e 2018. Justiça Federal determina a retirada de circulação de programa de TV com teor homofóbico. Na liminar desta semana, a Justiça determinou a retirada do conteúdo ofensivo em até 24 horas, a contar da intimação da decisão. Johnny Moreira. A ação civil pública foi proposta pela Aliança Nacional LGBTI, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, e o Grupo pela Livre Expressão Sexual, em coautoria com o Ministério Público Federal, contra falas ofensivas do dono da emissora, Edir Macedo, na véspera do Natal do ano passado. No vídeo, o apresentador fez comparações das pessoas homossexuais a bandidos. Na liminar, o juízo da 10ª Vara Federal de Porto Alegre também considerou razoável o valor de R$10 milhões a título de danos morais coletivos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.